Capítulo 12. Suspeitas. O uso do talento é viciante. Todos os estudantes desta magia são avisados disso desde o princípio. Há um fascínio pelo seu poder que atrai o utilizador, tentando a usá-lo mais e com maior frequência. À medida que a perícia e o poder do utilizador aumentam, o mesmo acontece à sedução do talento. O fascínio do talento eclipsa outros interesses e relações, e, no entanto, a atração é difícil de descrever a qualquer pessoa que não tenha experimentado o talento propriamente dito. O levantar voo de um bando de fazões numa manhã fresca de outono, ou apanhar com perfeição o vento nas velas de um barco, ou a primeira garfada de ensopado quente e saboroso após um dia frio e faminto. Todas essas são sensações que pairam durante apenas um momento. O talento sustém essas sensações enquanto as forças do utilizador durarem. Era muito tarde quando os outros voltaram ao acampamento. O meu patrão, Damão, estava bêbado e apoiava-se com camaradagem em Chris, que estava bêbado, irritável e fedia a fumo. Arrastaram os cobertores para fora da carroça e enrolaram-se neles. Ninguém me ofereceu para me substituir na vigília. Suspirei, duvidando de que conseguiria dormir alguma coisa até a noite seguinte. A alvorada chegou tão cedo como sempre chega, e a chefe da caravana foi implacável em insistir que nos levantássemos e preparássemos para a estrada. Suponho que era insensato. Se permitisse que dormissem tanto quanto quisessem, aqueles que se levantassem mais cedo regressariam à povoação, e ela teria de passar o dia reunindo-os. Mas isso tornou a manhã deprimente. Só os condutores e a menestrel Esporana pareciam ter sabido quando parar de beber. Cozinhamos e dividimos um mingau de aveia, enquanto os outros compravam dores de cabeça e queixas. Notei que beber em conjunto, especialmente em excesso, foram uma ligação entre as pessoas. Assim, quando o patrão decidiu que a cabeça lhe doía demais para conduzir a carroça, entregou essa tarefa a Chris. Damão dormiu na carroça, enquanto esta avançava balançando com Chris, cochilando com as rédeas na mão, e o pônei seguindo os outros carros. Haviam amarrado o carneiro líder do rebanho à traseira da carroça, e o rebanho o seguiu, de certa forma. Sobre mim recaiu a tarefa de trotar atrás, entre a poeira, mantendo o rebanho tão bem agrupado quanto possível. O céu estava azul, mas o dia mantinha-se gélido com ventos que agitavam e levavam consigo a poeira que nós levantávamos. A noite fora insone para mim, e minha cabeça logo voltou a latejar de dor. Guida ordenou uma breve pausa ao meio-dia. A maioria das pessoas da caravana já havia se recuperado o suficiente para querer comer. Bebi dos barris de água que Guida trazia no seu carro, então molhei o lenço e lavei um pouco da poeira do meu rosto. Eu estava tentando lavar a areia dos olhos quando Esporana apareceu ao meu lado. Afastei-me, achando que ela queria água, mas em vez disso, a menestrel falou em voz baixa. Eu manteria o lenço na cabeça se fosse você. Torci-o e voltei a amarrá-lo em volta da cabeça. E mantenho, mas não ajuda em nada evitar que a poeira entre nos meus olhos. Esporana me olhou com franqueza. Não é com os olhos que você devia se preocupar. É com essa madeixa branca no cabelo. Devia enegrecê-la esta noite, com gordura e cinza. Se conseguir arranjar um momento de privacidade, isso podia torná-la menos óbvia. Olhei interrogativamente, tentando manter a expressão branda. Ela deu um sorriso malicioso. Os guardas do Rei Majestoso passaram por aquela vila da nascente só alguns dias antes de chegarmos. Eles disseram às pessoas de lá que o rei acreditava que o homem postulento iria atravessar Vara e que você ia com ele. Fez uma pausa, esperando que eu dissesse alguma coisa. Quando me limitei a olhá-la, e seu sorriso alargou-se. Ou talvez seja outro sujeito qualquer, com o nariz quebrado, uma cicatriz no rosto, uma madeixa branca no cabelo e indicou o meu braço com um gesto, um corte de espada recente no braço. Consegui encontrar a língua e um pouco da minha inteligência. Arregacei a manga, oferecendo o braço à sua inspeção. Um corte de espada? Isso é só um arranhão que arranjei na cabeça de um prego numa porta de taverna, quando eu saí, um pouco contra a vontade. Olhe você mesmo, seja como for, está quase curado. Inclinou-se e fez o favor de olhar para o meu braço. Oh, entendo. Bem, enganei-me. Mesmo assim, e voltou a me olhar nos olhos. Eu manteria o lenço na cabeça, para evitar que mais alguém cometa o mesmo erro. Fiz uma pausa, então inclinou a cabeça para mim. Eu só sou uma menestrel, veja bem.
Prefiro testemunhar a história e criá-la, ou a mudá-la. Mas duvido de que todos os outros nesta caravana pensem assim. Fiquei mudo enquanto a via afastar-se assobiando. Depois bebi de novo, com cuidado para não ingerir demais, e voltei para as minhas ovelhas. Chris estava de pé e passou o resto da tarde rajutando, de certa forma. Ainda assim, o dia me pareceu o mais longo e cansativo que tivera há algum tempo. Não houve nada de complicado na minha tarefa para deixá-lo assim. O problema, decidi, estava em ter recomeçado a pensar. Deixara que o meu desespero por Molly pela nossa filha me abatesse. Baixar a guarda. Não tivera medo suficiente por mim mesmo. Agora me ocorria que se a guarda de Majestoso conseguisse me encontrar, iria me matar. Então eu jamais veria Molly ou a nossa filha. De certo modo, isso parecia pior do que a ameaça à minha vida. Durante a refeição daquela noite, sentei-me mais longe do fogo do que de costume, mesmo que isso significasse me enrolar no manto por causa do frio. O meu silêncio foi visto como normal. Os outros conversaram muito mais do que de costume sobre a noite anterior passada na povoação. Concluí que a cerveja fora boa, o vinho fraco, enquanto o menestrel residente mostrava pouca boa vontade para com Esporana por atuar para sua audiência cativa. Os membros da nossa caravana pareceram considerar uma vitória pessoal o fato de as canções de Esporana terem sido bem recebidas pelos aldeões. Cantou bem, apesar de só conhecer essas baladas de servo, admitiu mesmo Chris, magnânimo. Esporana respondeu com um aceno de cabeça a esse elogio dúbio. Tal como fazia todas as noites, Esparana desenrolou a harpa. Depois da refeição, o mestre Vara estava concedendo à sua trupe uma rara noite de folga dos seus constantes ensaios, e conclui com isso que ele ficaria satisfeito com a atuação de todos, menos de Tássina. Esta sequer me olhou de relance naquela noite. Empaleirou-se junto a um dos carroceiros, sorrindo a cada uma das suas palavras. Reparei que o ferimento pouco mais era do que um arranhão no rosto com algum hematoma em volta. Iria sarar bem. Chris afastou-se para ir vigiar o nosso rebanho. Eu me estendi no manto imediatamente fora do alcance da luz da fogueira, pensando em adormecer de imediato. Esperava que os outros também se deitassem em breve. O barulho das suas conversas embalava, assim como o dedilhar indolente dos dedos de esporana nas cordas da harpa. Gradualmente o dedilhar ficou mais ritmado e a voz dela ergueu-se em canto. Eu flutuava à beira do sono quando as palavras torre da ilha da armação me fizeram acordar com um sobressalto. Meus olhos se abriram de repente quando percebi que ela estava cantando sobre a batalha que ocorrera lá no verão anterior, o primeiro combate verdadeiro do Rurisk com os salteadores dos navios vermelhos. Eu me recordava ao mesmo tempo de coisas demais e de muito pouco sobre essa batalha, como ver a cidade observara mais de uma vez, apesar de todas as instruções sobre armas que Hold me dera, e tinha uma tendência a reverter a um estado de briga em qualquer tipo de luta, de modo que levei um machado para essa batalha e o usei com uma selvageria que eu nunca esperara de mim. Mais tarde disseram que eu havia matado o chefe do bando de salteadores que havíamos encurralado. Nunca soube se isso era verdade ou não. Na canção de Esporana, certamente que era. O meu coração quase parou quando a ouvir cantar sobre o filho de cavalaria, com os olhos em flama que o leva no sangue, mas não em como se chama. A canção prosseguiu com uma dúzia de embelezamentos improváveis sobre golpes que eu dera e guerreiros que abatera. Era estranhamente humilhante ouvir tais feitos serem cantados como nobres e agora quase lendários. Eu sabia que havia muitos guerreiros que sonhavam em ouvir canções cantadas sobre suas proezas. Achei a experiência desconfortável. Não me lembrava do sol arrancando chamas da cabeça do meu machado, ou de combater tão corajosamente como servo do meu brasão. Lembrara-me, isso sim, do cheiro persistente do sangue e de pisar nas entranhas de um homem que ainda se debatia e gemia. Nem toda cerveja de servo teria sido suficiente naquela noite para me trazer algum tipo de paz. Quando a canção finalmente chegou ao fim, um dos carroceiros bufou. Então foi essa coisa que você não se atreveu a cantar ontem à noite na taverna, hein, Esporana? Esporana deu uma gargalhada de desaprovação. Por alguma razão, duvidei de que gostassem dela. Canções sobre o bastardo de cavalaria não seriam populares o suficiente para fazer com que eu ganhasse um tostão por lá. É uma canção estranha, observou Vale.
Temos aqui o rei oferecendo ouro pela cabeça dele e a guarda dizendo a toda a gente: cuidado, o bastardo tem a manha, e a usou para enganar a morte. Mas a sua canção faz com que ele pareça algum tipo de herói. Bem, é uma canção de servo, e ele era bem visto em servo, pelo menos durante algum tempo, explicou Esporano. Mas já não é, aposto. Exceto que qualquer homem veria com bons olhos uma centena de moedas de ouro se pudesse entregá-la à guarda real, observou um dos carroceiros. Provavelmente, concordou Esporano com facilidade, se bem que ainda há um servo quem lhes diga que nem toda a sua história foi contada e que o bastardo não é negro como tem sido pintado nos últimos tempos. Continuo não entendendo. Eu pensava que ele tinha sido executado por usar a manha para matar o rei sagaz, protestou Kida. Há quem diga que sim, respondeu Esporana, mas a verdade é que ele morreu na cela antes de poder ser executado e foi enterrado em vez de queimado. E segundo o que se conta, e aqui, a voz de Esporana baixou até se transformar quase num sussurro. Quando chegou a primavera, nenhuma folha sequer crescia na sua sepultura, e uma velha sábia, ao ouvir isto, soube que isso queria dizer que a magia dos animais ainda dormia nos seus ossos e podia ser recuperada por qualquer um que tivesse a coragem de lhe arrancar um dente da boca. De modo que lá foi ela, à luz da lua cheia, e levou consigo um criado com uma pá. Ela o colocou para cavar a sepultura, mas ele não tinha revirado mais do que numa pasada de terra quando descobriu estilhaços de madeira do caixão do bastardo. Esporana fez uma pausa teatral. Não se ouvia um som além do crepitar do fogo. O caixão estava vazio, é claro, e aqueles que o viram disseram que tinha sido estilhaçado por dentro, e não por fora. Um homem até me disse que, presos à borda lascada da tampa do caixão, havia pelos cinzentos e rijos de lobo. O silêncio sustentou-se um momento mais. Depois... Está falando sério? Perguntou Guida, a Esporana. Os dedos dela percorreram levemente as cordas da harpa. Foi o que ouvi contar em servo, mas também ouvi dizer que a dama Paciência, aquela que o enterrou, disse que aquilo tudo era bobagem, que o corpo dele estava frio e rígido quando o lavou e enrolou numa mortalha. E a respeito do homem postulento que o rei majestoso tanto teme, ela declarou que não passa de um velho conselheiro do rei sagaz, um velho recluso qualquer de cara marcada por cicatrizes que saiu da sua ermitagem para manter viva a crença de que a veracidade ainda está vivo e dar ânimo àqueles que têm de continuar a combater os navios vermelhos. É isso. Suponho que vocês podem escolher acreditar na história que quiserem. Melodia. Uma das titereiras simulou um arrepio. Então, cante agora qualquer coisa alegre para nós, para dormirmos com ela na cabeça. Não tenho nenhum desejo de ouvir mais das suas histórias de fantasmas antes de ir em busca dos cobertores desta noite. E assim, Esporano começou, de bom grado, uma balada de amor. Uma antiga balada com um refrão otimista que Guida e Melodia cantaram com ela. Eu permaneci deitado na escuridão, refletindo sobre tudo o que ouvira. Estava desconfortavelmente consciente de que Esporana puxara aquele assunto com a intenção de que eu o ouvisse. Perguntei-me se ela achava que estava me fazendo um favor, ou se apenas quis ver se algum dos outros suspeitava de mim. Uma centena de moedas de ouro pela minha cabeça. Isso era suficiente para deixar um duque ganancioso. O que dirá um menestrel errante? Apesar do meu cansaço, passou-se muito tempo até que adormecesse naquela noite. A viagem do dia seguinte foi quase reconfortante, na sua monotonia. Caminhei atrás das minhas ovelhas e tentei não pensar. Não foi tão fácil fazê-lo como fora antes. Parecia que cada vez que esvaziava a mente de preocupações, eu ouvia o "venha, venha até mim", de veracidade, ecoando dentro da minha cabeça. Quando acampamos naquela noite, foi nas margens de um rio enorme, de um enorme encuradouro, com água no centro. A conversa em volta da fogueira foi irregular. Acho que estávamos todos mais do que um pouco fartos do nosso ritmo lento e ansiávamos por ver as margens do Lago Azul. Eu desejava apenas ir dormir, mas tinha o primeiro turno de vigiar o rebanho. Subi ligeiramente a encosta da colina até onde podia me sentar para observar os mais lanosos de que estava encarregado. A grande cavidade do encoradouro envolvia toda a nossa caravana, com a pequena fogueira perto da água semelhante a uma estrela no fundo de um poço. O vento que soprava passava por nós, deixando-nos abrigados numa grande quietude. Aquilo era quase pacífico.
Tassina provavelmente pensou que estava sendo furtiva. Observei-a se aproximar em silêncio com o manto bem puxado por sobre o cabelo e em volta do rosto. Deu uma volta larga, como se pretendesse se passar por mim. Não a segui com os olhos, mas escutei subindo acima de mim na encosta da colina e depois aproximando-se por trás. Detectei o seu cheiro mesmo no ar parado e senti uma expectativa involuntária. Perguntei-me se teria a força de vontade para recusá-la numa segunda vez. Podia ser um erro, mas o meu corpo estava completamente a favor de cometê-lo. Quando achei que ela estava cerca de uma dúzia de passos à distância, virei-me para olhá-la. Ela assustou-se e recuou diante do meu olhar. Tássina, cumprimentei-a com suavidade e me virei para voltar a olhar para as ovelhas. Passado um momento, ela desceu a encosta e parou a alguns passos de mim. Virei-me ligeiramente e olhei sem dizer nada. Ela afastou o capuz do rosto e me confrontou com um desafio nos olhos e na quietude. Você é ele, não é? Perguntou, sem fôlego. Havia uma ponta de medo muito leve na sua voz. Não era o que eu esperava que ela dissesse. Não tive de fingir surpresa. Sou ele? Sou Tom, o pastor. Se é esse ele de quem você fala. Não. Você é ele. O bastardo da mãe que a guarda real está procurando. Puxado. O carroceiro contou-me o que estavam dizendo na vila, depois de Esporana contar aquela história ontem à noite. Puxado lhe disse que eu era o bastardo da mãe? Perguntei, com cautela. Como é que eu confundido pelas palavras precipitadas dela? Um terrível medo frio aumentava dentro de mim. Não. Um traço de ira se misturou com o seu medo. Puxado me contou o que a guarda real disse dele. Um nariz partido e uma cicatriz no rosto e uma madeixa branca no cabelo. E eu vi o seu cabelo naquela noite. Você tem uma madeixa branca. Qualquer homem que tenha sido acertado na cabeça pode ter uma madeixa branca no cabelo e uma cicatriz. Inclinei a cabeça e olhei-a criticamente. Eu diria que o seu rosto está sarando bem. Você é ele, não é? Pareceu ainda mais zangada por eu ter tentado mudar de assunto. Claro que não. Veja. Ele tem um corte de espada no braço, não tem? Veja isto. Desnudei o braço direito para que ela me inspecionasse. No corte de faca que eu fizera a mim mesmo, corria pela parte de trás do meu braço esquerdo. Eu estava apostando que ela soubesse que um ferimento sofrido enquanto me defendia deveria estar no braço da esquerda. Ela quase nem olhou para o meu braço. Você tem algum dinheiro? Perguntou-me, de súbito. Se eu tivesse algum dinheiro, por que eu ficaria no acampamento quando os outros foram à aldeia? Além do mais, por que se importa com isso? Não importa. Mas você devia. Podia usá-lo para comprar o meu silêncio. Senão, eu poderia contar as minhas suspeitas à vida ou aos carroceiros. Ergueu o queixo para mim, em desafio. Então eles poderiam facilmente olhar para o meu braço, assim como você. Eu disse, não estou fatigado. Afastei os olhos dela e olhei para as ovelhas. Está sendo uma garotinha tola, Tássina, deixando que as histórias de fantasmas de Esporana a deixem agitada dessa maneira. Volte para a cama. Tente parecer enjoado com ela. Você tem um arranhão no outro braço. Eu vi. A quem posso considerá-lo um corte de espada. Provavelmente os mesmos que a considerariam inteligente, eu disse, com ironia. Não zombe de mim, advertiu-me. Advertiu-me ela numa voz que ficara monótona de tão desagradável. Não vou suportar chacotas. Então não diga idiotices. O que é com você? Isso é algum tipo de vingança? Está zangada porque não quis dormir com você? Eu lhe disse que isso não teve nada a ver com você. É bonita, e não duvido de que haveria prazer em tocá-la. Mas não para mim. Ela cuspiu de repente no chão ao meu lado. Como se eu fosse deixar você fazer isso. Eu estava me divertindo, pastor. Nada mais do que isso. Soltou um pequeno som gutural. Homens. Como pode olhar para si mesmo e achar que alguém iria querê-lo, por causa do que você é? Você fede a ovelhas, é magricela e tem um rosto que parece mostrar que você perdeu todas as lutas em que esteve. Girou nos calcanhares e então pareceu lembrar-se de repente, do motivo por que tinha vindo. Não vou contar a nenhum deles, por enquanto, mas quando chegarmos ao Lago Azul, o seu chefe tem de lhe pagar qualquer coisa. Certifique-se de me trazer o dinheiro, senão coloco a vida inteira à sua procura. Suspirei. Tenho certeza de que você fará o que quer que adverta. Crie toda a confusão que quiser. Quando não derem nada e as pessoas rirem disso, provavelmente dará vale mais um pouco para lhe bater. Mais um motivo para lhe bater. Ela me virou as costas e desceu a colina a passos largos. Perdeu o equilíbrio na incerteza do luar e quase levou um tombo, mas recuperou-se e me olhou furiosa, como que me desafiasse a rir. Eu não sentia tal inclinação, apesar do desafio que lhe fizera. Tinha o estômago apertado logo abaixo da garganta, como 100 moedas de ouro. Bastava espalhar um rumor, e tanto dinheiro era bastante para dar início a um tumulto. Depois de eu estar morto,
provavelmente decidiriam que tinham um homem errado. Perguntei a mim mesmo como me sairia atravessando sozinho o resto das planícies de Vara. Podia partir logo depois de Chris me substituir. Podia ir até a carroça, recolher silenciosamente as minhas coisas e escapulir na noite. Quando poderia faltar até o Lago Azul? Quanto poderia faltar até o Lago Azul? Estava ponderando aquilo enquanto via mais uma silhueta esgueirando-se para fora do acampamento e subindo a encosta na minha direção. Esporana aproximou-se em silêncio, mas não de uma forma furtiva. Ergueu uma mão em saudação antes de sentar com companheirismo ao meu lado. Espero que você não tenha dado nenhum dinheiro a ela, disse-me, afavelmente. Eu disse, deixando que ela entendesse como quisesse. É que você é pelo menos o terceiro homem que supostamente engravidou nesta viagem. O seu patrão teve a honra de ser o primeiro acusado. O filho de Guida foi o segundo, pelo menos acho que foi. Não sei quantos pais ela escolheu para o seu possível filho. Eu não estive com ela. Então, dificilmente ela pode me acusar disso. Eu disse, em tom defensivo. Então você provavelmente é o único homem da caravana que não esteve com ela. Aquilo me abalou um pouco. Depois pensei sobre o assunto e perguntei a mim mesmo se alguma vez chegaria a algum lugar onde parasse de descobrir como podia ser estúpida. Então, acha que ela está grávida e ainda à procura de um homem que a tire do aprendizado? Esporana bufou. Duvido de que esteja grávida. Não estava pedindo que casassem com ela, só dinheiro para comprar ervas que a livrassem do bebê. Acho que o filho de Guida pode ter chegado a lhe dar alguma. Não. Não me parece que ela queira um marido, só algum dinheiro. Então ela anda procurando maneiras de se virar durante algum tempo, e de um homem que possa pagar por ela depois. Mudou de posição. Atirou para o lado uma pedra que a machucava. Bem, se você não a engravidou, o que foi que fez a ela? Já lhe disse, nada. Então isso explica por que é que ela fala tão mal de você. Mas só no último dia, de modo que suponho que você fez nada para ela na noite em que o resto de nós foi à povoação. Esporana, comecei eu, num aviso, e ela ergueu uma mão apaziguadora. Não direi uma palavra sobre o que quer que você tenha feito a ela. Nem mais uma palavra. Seja como for, não foi por isso que eu vim até aqui em cima falar com você. Fez uma pausa, e quando me recusei a fazer a pergunta, ela fez. O que planeja fazer depois de chegarmos ao Lago Azul? Olhei para ela. Receber o pagamento, beber uma cerveja e comer uma refeição decente. Tomar um banho quente e arranjar uma cama limpa pelo menos por uma noite. Por quê? O que você planeja? Pensei que poderia ir para as montanhas. Ela me olhou, disse ao saio. Vai procurar lá o seu acontecimento merecedor de uma canção? Tentei manter a pergunta casual. É mais provável encontrar canções me agarrando a um homem do que a um lugar, sugeriu. Achei que talvez você também fosse para as montanhas. Podíamos viajar juntos. Continua com aquela ideia idiota de que eu sou o bastardo. Acusei-a, sem rodeios. Ela sorriu. O bastardo. O manhoso. Sim. Está enganada, eu disse, taxativo. E mesmo que não tivesse, por que segui-lo até as montanhas? Eu arriscaria um lucro maior e a verdadeira e o venderia à guarda real, com 100 peças de ouro. Quem precisaria fazer canções? Esporana soltou um pequeno som de repugnância. Você tem mais experiência da guarda real do que eu, certamente. Mas até eu tenho o suficiente para saber que um menestrel que tentasse obter essa recompensa iria provavelmente ser descoberto boiando no rio alguns dias mais tarde, enquanto alguns guardas se tornariam de súbito muito ricos. Não, já lhe disse, não procuro ouro, bastardo. Procuro uma canção. Não me chame disso. Avisei-a com rapidez. Ela encolheu os ombros e desviou o rosto. Passado um momento, torceu-se como se eu a tivesse cutucado, e então virou-se para mim com um sorriso que se alargava no seu rosto. Acho que já descobri. Era assim que Tássina o estava extorquindo, não era? Pedindo dinheiro para segurar a língua. Não respondi. Você foi esperto por recusá-la. Se lhe der algum, ela achará que tem razão. Se acreditasse mesmo que você era o bastardo, guardaria o segredo para vendê-lo à guarda real, porque não teve nenhuma experiência com eles, e ia acreditar que conseguiria mesmo ficar com o ouro. Esporana levantou-se, espreguiçando-se calmamente. Bem, vou voltar para a cama enquanto posso, mas mantenho minha oferta em mente. Duvido que arranje outra melhor. Rodopiou teatralmente o manto em volta de si mesma. E então fez uma mesura a mim como se eu fosse o rei. Fiquei a observá-la, a afastar-se de mim, colina abaixo, com os passos seguros como os de uma cabra, mesmo ao luar. Por um breve momento, ela me lembrou Molly. Considerei a ideia de escapulir do acampamento e continuar sozinho até o Lago Azul,
Decidi que se fizesse, isso só faria com que Tássina e Esporana tivessem certeza de que tinham adivinhado corretamente. Esporana poderia tentar me encontrar. Tássina tentaria arranjar uma maneira de receber a recompensa. Eu não desejava nenhuma dessas coisas. Era melhor continuar como até então, como Tom, o pastor. Levantei os olhos para o céu noturno. Arqueava-se sobre mim, limpo e frio. A calada da noite trazia consigo um frio desagradável nos últimos tempos. Quando chegássemos às montanhas, o inverno seria mais do que uma simples ameaça. Se ao menos não tivesse desperdiçado aqueles meses iniciais do verão sendo um lobo, eu já estaria nas montanhas a essa altura. Mas esse era outro pensamento inútil. As estrelas estavam próximas e brilhantes naquela noite. Ter o céu tão perto de mim. Ter o céu tão perto com que o Ter o céu tão perto fazia com que o mundo parecesse um lugar menor. Senti de súbito que se me abrisse e procurasse chegar à veracidade, eu o sentiria ali, mesmo ao alcance das pontas dos dedos. A solidão ergueu-se tão repentinamente dentro de mim que senti que rasgaria um caminho para fora. Molly e Bronco estavam à distância de um fechar de olhos. Podia ir até eles, podia trocar a fome de não saber dela, de não saber pela dor de não ser capaz de tocar. As muralhas de talento, tão bem apertadas durante cada momento de vigília, desde que eu deixara a Valdefeira, agora pareciam sufocantes em vez de defensivas. Abaixei a cabeça para os joelhos erguidos e me abracei contra o vazio gélido da noite. Depois de algum tempo, a fome passou. Ergui a cabeça e olhei por cima das pacíficas ovelhas e das carroças do acampamento imóvel. Um olhar para a lua me informou que o meu turno já devia ter terminado há muito tempo. Chris nunca fora bom em acordar para tomar o meu lugar. Então levantei, espreguicei e desci a colina para ir arrancá-la dos cobertores quentes. Os 2 dias seguintes passaram sem que nada de especial acontecesse, salvo o tempo que se tornou mais frio e mais ventoso. Não. Na noite do terceiro dia, logo após nos instalarmos para passar a noite e eu ter iniciado meu primeiro turno noturno, vi uma nuvem de poeira no horizonte. A princípio dei pouca atenção a ela. Estávamos numa das mais movimentadas rotas de caravanas e tínhamos parado junto a um poço. Uma carroça carregada com uma família de funileiros já se encontrava ali. Supôs que quem quer que estivesse levantando aquela poeira também vinha em busca de um poço, junto ao qual descansar durante a noite. Mas fiquei vendo a poeira aproximar-se à medida que a noite escurecia. Lentamente a poeira separou-se em silhuetas, a cavalo, avançando numa formação ordenada. Quando mais perto chegavam, mais certeza eu tinha. Guardas do rei. A luz estava fraca demais para ver o dourado e marrom das cores de majestoso, mas eu sabia que eles estavam lá. Foi com grande dificuldade que me forcei a não dar um salto e fugir. Uma lógica fria me disse que, se andassem especificamente à minha procura, levariam apenas alguns minutos para me acompanhar. Uma lógica fria me disse que, se andassem especificamente à minha procura, levariam apenas alguns minutos para me apanhar. Aquela vasta planície não me oferecia esconderijos próximos. E se não estivessem à minha procura, fugindo, eu só conseguiria atrair a sua atenção e deixar Tássina e Esporana certas das suas suspeitas, de modo que cerrei os dentes e fiquei onde estava, sentado com a vara apoiada nos joelhos, vigiando as minhas ovelhas. Os cavaleiros passaram por mim e pelas ovelhas e dirigiram-se diretamente à água. Contei-os enquanto passavam. Eram 6. Reconheci um dos cavalos, um potro amarelo acinzentado que Bronco dissera que um dia seria um bom corcel. Vê-lo me fez lembrar com muita intensidade do modo como o majestoso saqueara todas as coisas de valor de Torre do Cervo antes de abandonar o castelo aos seus próprios meios. Uma minúscula centelha de fúria acendeu-se em mim. Uma centelha que de algum modo tornou mais fácil ficar sentado a dar tempo ao tempo. Passados alguns minutos, decidi que eles estavam simplesmente de passagem, assim como nós, e haviam parado apenas para beber e descansar durante a noite. Então Chris veio arrastando os pés até mim. Estão chamando você no acampamento, disse-me ele, com uma irritação mal escondida. Chris gostava de dormir logo depois de comer. Perguntei-lhe o que mudara os nossos planos quando ele se instalava no meu lugar. Guardas do rei, resmungou zangado, dando ordens a todo mundo, exigindo ver todos os membros da caravana. Também revistaram todos os carros.
O que eles estão procurando? Perguntei-lhe com indiferença. Raios que me partam se sei. E eu não estava com vontade de levar um punho na cara por perguntar, mas fica à vontade. Levei o bastão comigo de volta ao acampamento, e ainda tinha a espada junto ao flanco. Pensei em escondê-la, mas decidi não fazê-lo. Qualquer um podia usar uma espada, e se precisasse desembainhá-la. Eu não queria lutar com as calças. O acampamento era como um ninho de vespas agitado. Guida e a sua gente tinham expressões que eram simultaneamente de apreensão e de ira. Os guardas estavam naquele momento incomodando o funileiro. Uma guarda derrubou com um chute uma pilha de vasilhas de latão, fazendo um belo estardalhaço, e depois gritou qualquer coisa sobre revistar o que muito bem entendesse do modo como lhe agradasse. O funileiro estava de pé ao lado da carroça, de braços cruzados sobre o peito. Parecia já ter sido atirado ao chão uma vez. Dois dos guardas tinham a mulher e os filhos dele encurralados contra a traseira da carroça. A mulher tinha um fio de sangue escorrendo do nariz. Ainda parecia pronta para lutar. Deslizei para o acampamento silencioso como fumaça e ocupei um lugar ao lado de Damão, como se sempre tivesse estado ali. Nenhum de nós falou. O chefe dos guardas virou as costas a seu confronto com o funileiro, e um arrepio me percorreu a espinha. Eu o conhecia. Era Dardo, um favorito de Majestoso devido à sua habilidade com os punhos. Vira-o pela última vez na masmorra. Fora ele que quebrara meu nariz. Senti as batidas do meu coração ganharem velocidade. Ouvi o pulso nos ouvidos. A escuridão ameaçou os limites do meu campo de visão. Lutei para respirar com calma. Ele veio até o centro do acampamento e nos lançou um olhar desdenhoso. Estes são todos? Exigiu mais do que perguntou. Todos assentimos. Ele lançou o olhar sobre nós e abaixei os olhos para evitar os dele. Forcei as mãos a ficarem quietas e ficarem afastadas tanto da faca como da espada. Tentei não deixar que a atenção se mostrasse na minha atitude. O mais lamentável bando de vagabundos que eu já vi. Seu tom anulava nossa importância. Chefe da caravana, passamos o dia inteiro cavalgando. Mande o seu rapaz cuidar dos nossos cavalos. Vamos querer comida e mais combustível para a fogueira. E nos aqueça um pouco de água para nos lavarmos. Voltou a passar os olhos por nós. Não quero incomodações. Os homens que procurávamos não estavam Os homens que procurávamos não estão aqui. E isso é tudo o que precisávamos saber. Façam o que pedimos e não haverá problemas. Podem continuar com seus assuntos normais. Houve alguns murmúrios de acordo, mas aquilo foi recebido principalmente com silêncio. Ele bufou seu desdém por nós, então se virou para os seus cavaleiros e falou com eles em voz baixa. As ordens que estavam dando não pareceram agradá-los, mas os dois que tinham encurralado a funileira acabaram por ceder às suas palavras. Ocuparão a fogueira que Guida fizera antes de eles chegarem, forçando as pessoas da nossa caravana a se afastarem. Guida falou em voz baixa com os seus ajudantes, mandando dois cuidar dos cavalos dos guardas e outros buscar água e colocá-la para aquecer. Ela mesma passou pesadamente pela nossa carroça, dirigindo-se ao carro e às provisões que transportava ali. Uma aparência incômoda de ordem regressou ao acampamento. Esporana acendeu uma segunda fogueira menor. A trupe de titereiros a menestrel e os carroceiros voltaram a se sentar junto a ela. A dona do cavalo e o marido foram discretamente para a cama. Bem, parece que as coisas se acalmaram, observou Damão, mas eu reparei que ele ainda torcia nervosamente as mãos. Vou para a cama. Você e Chris combinem os turnos entre vocês. Comecei a andar de volta para as minhas ovelhas. Então fiz uma pausa e passei os olhos pelo acampamento. Os guardas eram agora silhuetas em volta da fogueira, descansando e conversando enquanto um único deles estava um pouco afastado do grupo, mantendo uma vigilância genérica. Estava olhando na direção da outra fogueira. Segui o seu olhar. Não consegui decidir se Tássina estava lhe retribuindo o olhar ou apenas fitando os outros guardas em volta da sua fogueira. De qualquer modo, eu suspeitava que sabia o que ela tinha na cabeça. Virei-me para o lado e me dirigi à traseira do carro de Guida. Ela tirava feijões e ervilhas de sacas e os media numa panela de sopa. Toquei-lhe levemente no braço e ela deu um salto. Perdão, quer ajuda com isso? Ela levantou uma sobrancelha para mim. Por que eu iria querer? Olhei para os meus pés e encolhi com cuidado a mentira. Não gostei do modo como eles olharam para a funileira. Minha senhora. Eu sei como me comportar com homens brutos, pastor. Não poderia ser chefe de caravana se não soubesse.
Ela mediu o sal e colocou na panela, e depois um punhado de condimentos. Fiz um aceno com a cabeça e nada disse. Era uma verdade óbvia demais para que eu protegesse. Mas também não foi embora, e após alguns momentos ela me entregou um balde e me disse para ir buscar um pouco de água limpa. Obedeci-lhe de boa vontade, e quando voltei fiquei com o balde na mão até que ela o tirou de mim. Vi encher a panela de sopa e fiquei ao seu lado até que ela me disse com alguma aspereza para sair de cima dela. Pedi desculpa e recuei, derrubando o balde de água quando eu fiz. Portanto, recolhi-o e fui buscar mais água fresca para ela. Depois disso, fui buscar um cobertor na carroça de Damão e me enrolei nele durante algumas horas. Fiquei debaixo da carroça como se estivesse dormindo e vigiei não os guardas, mas Esporana e Tássina. Reparei que a menestrel não pegou a harpa naquela noite, como se também não desejasse atrair sobre si nenhuma atenção. Isso me tranquilizou até certo ponto a seu respeito. Teria sido bastante simples para ela visitar a fogueira deles com a sua harpa para captar as boas graças dos guardas com algumas canções e depois oferecer-se para me vender. Mas ela parecia tão decidida a vigiar Tássina quanto eu. Tássina levantou-se uma vez para sair, com uma desculpa qualquer. Não ouviu o que Resporana disse em voz baixa, mas Tássina a fitou furiosa e o mestre Vale lhe ordenou num tom irritado que voltasse para seu lugar. Certamente Vale não queria ter nada a ver com os guardas, de modo algum. Porém, mesmo depois de terem ido todos dormir, não consegui relaxar. Quando chegou a hora de ir render Chris, foi com relutância, sem estar certo de que Tássina não escolheria a madrugada para procurar os guardas. Encontrei Chris profundamente adormecido e tive de acordá-lo para mandá-lo de volta para junto da carroça. Sentei-me com o cobertor em volta dos ombros e pensei nos 6 homens que estavam lá embaixo, agora dormindo em volta da sua fogueira. Eu tinha motivos para um ódio verdadeiro apenas por um deles. Recordei Dardo como fora quando eu o conhecera, com um sorrisinho no rosto enquanto colocava as luvas de couro para me espancar, amuando quando majestoso o repreendera por quebrar o nariz. Por isso, me deixaria menos apresentável para o caso de os duques desejarem me ver. Recordei o modo desdenhoso como ele desempenhara sua tarefa para Majestoso, ultrapassando facilmente a minha defesa simbólica, enquanto eu tentava manter vontade e o seu talento fora da minha mente. Dardo nem sequer me reconhecera. Passara os olhos por mim e desdenhara-me sem sequer reconhecer o fruto do seu trabalho. Fiquei pensando nisso durante algum tempo. Supunha que eu realmente tivesse mudado bastante. Não eram apenas as cicatrizes que ele me dera, não era apenas a barba, o traje de trabalhador, a poeira da estrada que me cobria e a minha magreza. Fitz Cavalaria não teria baixado os olhos diante do seu olhar, não teria permanecido em silêncio, deixando que os funileiros se defendessem sozinhos. Fitz Cavalaria não teria, talvez, envenenado os 6 guardas a fim de matar um deles? A fim de matar um deles, perguntei a mim mesmo se me teria tornado mais sensato ou mais cauteloso. Talvez ambas as coisas. Isso me deixava orgulhoso. O sentido da manha me dá uma percepção de outras coisas vivas, de todas as outras coisas vivas que me rodeiam. É raro ser surpreendido por alguém de modo que não me apanharam de surpresa. A aurora tinha apenas começado a empalidecer o negrume do céu quando Dardo e os guardas vieram me buscar. Eu fiquei imóvel, primeiro sentindo e depois ouvindo a sua aproximação furtiva. Dardo acordara os seus 5 soldados para aquela tarefa. Com um desalento cada vez maior, perguntei-me o que dera errado com o meu veneno. Teria perdido a potência por ter sido transportado durante tanto tempo? Teria sido inutilizado por ser cozinhado com a sopa? Juro que por um momento meu pensamento principal foi que Breu não teria cometido aquele erro, mas não tinha tempo para pensar nisso. Olhei em volta sobre a planície que ondulava suavemente e se mostrava quase incaracterística. Arbustos espessos e algumas pedras, nem mesmo um barranco ou um outeiro em que pudesse me esconder. Podia ter fugido e talvez os tivesse despistado durante algum tempo nas trevas, mas no fim o jogo era deles. Acabaria tendo de regressar em busca de água. Se eles não me localizassem no terceiro plano à luz do dia, se eles não me localizassem no terreno plano à luz do dia e a cavalo, podiam simplesmente ficar à espera junto ao poço. Além do mais, fugir era admitir que eu era Fitz Cavalaria. Tom, o pastor, não fugiria. E assim erguei o olhar, surpreendido e ansioso quando vieram me buscar, mas esperava eu, sem trair o medo de acelerar o coração que eu sentia. Levantei-me, e quando um deles me agarrou por um braço, não notei, e apenas o olhei com incredulidade. Outro guarda veio pelo outro lado para me tirar a faca e a espada. Venha até a fogueira, disse ele, ríspido.
O capitão quer dar uma olhada em você. Foi em silêncio, quase sem firmeza. E quando voltaram a se reunir junto à fogueira para me apresentar a Dardo, olhei temerosamente um rosto após o outro, tendo o cuidado de não destacar Dardo. Eu não tinha certeza de ser capaz de olhá-lo diretamente de tão perto e de perto sem nada atrair. Dardo levantou-se, chutou a fogueira para avivar as chamas e depois veio me inspecionar. Tive um vislumbre do rosto pálido e do cabelo de Tássina respreitando-me de trás do carro do titereiro. Durante algum tempo, Dardo apenas ficou parado olhando para mim. Depois franziu a boca e lançou aos guardas um olhar de descontentamento. Com uma pequena sacudida de cabeça, informou-lhes que eu não era quem ele queria. Atrevi-me a respirar mais fundo. Como se chama? Perguntou-me Dardo de repente, ríspido. Olhei de Soulsai por cima da fogueira. Tom, senhor. Tom, o pastor. Não fiz nada de errado. Ah, não? Então é o único homem do mundo que não fez nada de errado. Fala como um servês, Tom. Tire o lenço. Eu sou, senhor. De servo, senhor. Mas os tempos estão difíceis por lá. Arranquei o lenço às pressas e depois fiquei apertando e torcendo. Não seguiria o conselho de Esporana sobre pintar. Não seguir o conselho de Esporana sobre pintar o cabelo. Isso não me traria nenhuma vantagem durante uma inspeção atenta. Mas usar o espelho para arrancar uma boa porção dos cabelos brancos. Não todos, mas o que tinha agora parecia-se mais com uma porção de cabelo grisalho acima da testa do que com uma madeixa branca. Dardo deu a volta na fogueira para poder ver melhor. Retraí-me quando ele me agarrou pelo cabelo e me inclinou a cabeça para trás a fim de fitar o meu rosto. De me fitar o rosto. Era tão grande e musculoso que, quanto me recordava, todas as recordações malignas que eu tinha dele me inundaram subitamente a cabeça. Juro que até me lembrei do seu cheiro. A miserável náusea do medo tomou conta de mim. Não lhe ofereci resistência enquanto ele me transpassava com os olhos. Nem cruzei os olhos com ele. Apenas lhe lancei olhares assustados e afastei os olhos, como se que suplicando por ajuda. Reparei que Guida surgira vinda de algum lugar e estava de pé, de braços cruzados sobre o peito, olhando-nos. Tem uma cicatriz na bochecha, não tem? Oh, homem, perguntou-me Dardo. Tenho sim, senhor. Arranjei-a quando era garota, caí de uma árvore e um galho me cortou. Também quebrou o nariz nessa época? Não, senhor. Não, isso foi uma briga de taverna. Foi sim, há um ano. Tire a camisa, exigiu. Atrapalhei-me com o colarinho, então tirei pela cabeça. Achara que ele iria olhar para os meus braços e eu estava preparado para isso com a história do prego. Contudo, ele inclinou-se para um lugar entre o ombro e o pescoço, onde o forjado me arrancara um pedaço com uma mordida numa luta há muito tempo. Senti um frio na barriga. Ele olhou para a cicatriz nodosa que havia ali. Então, tirou repentinamente a cabeça para trás e soltou uma gargalhada. Maldição! Não pensei que fosse você, bastardo. Tinha certeza de que não era. Mas essa é a marca que lembro de ver. Da primeira vez que o atirei no chão. Olhou para os homens, que me rodeavam, ainda com surpresa e deleite no rosto. É ele! Nós o pegamos! O rei espalhou os seus feiticeiros do talento nas montanhas até a costa à procura dele. E ele cai como uma fruta nas nossas mãos. Lambei os lábios e me percorreu com olhos maldosos. Detectei nele uma fome estranha. Uma fome que ele quase temia. Agarrou-me súbito pela garganta e me deixou nas pontas dos pés. Aproximou o rosto do meu enquanto sibilava. Veja se me entende. Verde era um amigo meu. Não são 100 peças de ouro por você vivo que me impedem de matá-lo aqui. É só minha fé em que o meu rei arranjará maneiras mais interessantes para você morrer do que eu conseguiria improvisar aqui. Você é mais uma vez meu, bastardo, na arena. Ou a parte de você que o meu rei me deixar. Empurrou-me violentamente contra a fogueira. Tropecei nela e fui imediatamente agarrado por 2 homens do outro lado. Olhei freneticamente de um para o outro. É um engano, gritei. Um terrível engano. Coloquem os grilhões nele, ordenou-lhes Dardo em voz rouca. Guida deu um passo súbito para a frente. Tem certeza a respeito deste homem? Perguntou-lhe diretamente. Ele encarou o olhar dela de capitão para capitão. Tenho. Ele é o bastardo da manha. Uma expressão de completa repugnância atravessou o rosto de Guida. Então levem e façam bom proveito. Guida girou nos calcanhares e afastou-se. Os meus guardas tinham estado observando a conversa entre Guida e o seu capitão em vez de prestar atenção ao homem trêmulo que estava atrás dele. Arrisquei tudo, atirando-me para a fogueira enquanto me libertava das suas mãos descuidadas. Dei um encontrão num sobressaltado dardo e fugi como um coelho. Zigue-zagueei pelo acampamento. Passei pelos carros dos funileiros e vi apenas campo aberto à minha frente.
A aurora cinzentada, a planície até transformá-la numa manta amarrotada e incaracterística. Nenhum esconderijo, nenhum destino, apenas correr. Esperara ser perseguido por homens a pé ou a cavalo. Não esperara um homem com uma funda. A primeira pedra me atingiu no ombro esquerdo, adormecendo meu braço. Continuei correndo. A princípio pensei que tinha sido atingido por uma flecha. Então, o raio me acertou. Quando acordei, tinha os pulsos acorrentados. O ombro esquerdo doía horrivelmente, mas não tanto quanto o galo que tinha na cabeça. Consegui me contorcer até ficar sentado. Ninguém prestou muita atenção em mim. Um grilhão em cada um dos meus tornozelos estava preso a uma extensão de corrente que subia até um laço forjado na corrente que me prendia aos pulsos e atravessava. Uma segunda corrente entre os tornozelos, muito mais curta, nem sequer me permitia dar um passo completo, se conseguisse ficar em pé. Nada disse, nada fiz. Agrilhoado, não tinha qualquer chance contra 6 homens armados. Não queria lhes dar nenhuma desculpa para me tratarem com brutalidade. Mesmo assim, precisei de cada traço de vontade para ficar quieto e analisar a minha situação. O puro peso da corrente era assustador, e o frio do ferro que me mordia a pele ao ar frio da noite também. Fiquei sentado de cabeça baixa, olhando para os pés. Dardo notou que eu estava acordado. Veio ficar na minha frente. Mantive os olhos nos meus pés. Diga alguma coisa, maldição, ordenou-me Dardo, de repente. Pegou o homem errado, senhor, eu disse com timidez. Sabia que não havia nenhuma maneira de convencê-lo daquilo, mas talvez conseguisse abalar a crença de seus homens. Dardo riu. Foi sentar-se junto à fogueira. Depois se deitou, apoiado nos cotovelos. Se peguei, é um azar dos diabos para você. Mas sei que não peguei o homem errado. Olhe para mim, bastardo. Como foi que você não ficou morto? Lancei-lhe um olhar temeroso. Não sei o que quer dizer, senhor. Foi a resposta errada. Ele tinha uma velocidade tigrina, saltando da posição reclinada para voar sobre mim, por cima da fogueira. Levantei-me desajeitado, mas não havia como escapar dele. Ele me agarrou pelas correntes, puxou-me para cima e me esbofeteou. Então, olhe para mim, ordenou. Voltei a olhá-lo no rosto. Como foi que você não morreu, bastardo? Não fui eu. Pegou o homem errado. Recebi o dorso da sua mão uma segunda vez. Breu me dissera uma vez, sob tortura, é mais fácil resistir ao interrogatório se concentrarmos a mente no que queremos dizer, e não no que não podemos. Sabia que era estúpido e inútil dizer a Dardo que não era feito de cavalaria. Ele sabia que era. Porém, tendo adotado essa estratégia, mantive-me fiel a ela. Da quinta vez que ele me bateu, um dos seus homens falou de trás de mim. Com todo respeito, senhor. Dardo olhou furioso para o homem. O que é? O homem umedeceu os lábios. O cativo precisa estar vivo, senhor, para que o ouro seja pago. Dardo voltou a virar os olhos para mim. Era enervante ver nele a fome, uma ânsia muito semelhante que Veracidade tivera pelo talento. Aquele homem gostava de causar dor, gostava de matar lentamente. O fato de não poder fazê-lo só o fazia me odiar mais. Eu sei disso, disse bruscamente ao homem. Vi o punho a vir na minha direção, mas não havia maneira de evitá-lo. Quando acordei, a manhã ia alta. Havia dor, durante algum tempo. Isso foi tudo o que eu realmente soube. Dor. Uma dor forte no ombro e nas costelas, do mesmo lado. Era provável que ele tivesse me chutado. Decidi. Não queria mover nenhuma parte do meu rosto. Perguntei-me, por que motivo a dor era sempre maior quando se está com frio? Sentia-me curiosamente distanciado da minha situação. Fiquei algum tempo à escuta, sem qualquer desejo de abrir os olhos. A caravana estava preparando-se para prosseguir viagem. Ouvia o mestre Vale berrando a Tássina, a qual gritava que tinha direito ao dinheiro, que se ao menos ele a tivesse ajudado a arranjá-lo, podia ter obtido de volta o seu preço de aprendizado, e que fizesse bom proveito dele. Ele lhe ordenou que entrasse no carro. Em vez disso, ouvi os passos dela, esmagando a terra seca enquanto se aproximava pesadamente de mim. Mas foi com Dardo que falou, numa voz lamurienta. Eu tinha razão. Você não acreditou em mim, mas eu tinha razão. Descobri para você. Se não fosse por mim, você teria continuado a viagem depois de olhá-lo no rosto. Esse ouro é legitimamente meu, mas eu vou lhe dar metade e ficarei mais do que feliz com isso. É mais do que justo para você, sabe que sim. Eu entraria naquele carro se fosse você, respondeu-lhe Dardo com frieza. Se não, depois de ele partir e de nós partirmos, você ficará sem nada a não ser uma longa caminhada.
Ela teve o bom senso de não discutir com ele, mas foi resmungando palavrões para si mesma enquanto se encaminhava para o carro. Ouvi Vale dizer que ela só causava problemas e que ia se livrar dela em Lago Azul. Coloque de pé, Jolf, ordenou Dardo a alguém. Jogaram água em mim e eu abri os olhos. Vi um guarda pegar a minha corrente e dar um puxão. Isso despertou uma hoste de dores menores. Levante-se, ordenou o homem. Consegui fazer um aceno. Tinha um dente solto. Só conseguia ver por um olho. Comecei a erguer as mãos para o rosto para ver como ele estava, mas um puxão na corrente me impediu. Ele vai a cavalo. Ele vai a cavalo ou a pé? Perguntou a Dardo, aquele que segurava na corrente enquanto eu me endireitava de uma forma insegura. Adoraria arrastá-lo, mas isso iria nos atrasar demais. Ele irá a cavalo. Monte com um arno e coloque-o no seu cavalo. Amarre-o à sela e mantenha bem segura a aresta do seu cavalo. Amarre-o na sela e mantenha bem segura a reata do seu cavalo. Ele está se fazendo de idiota, mas é cruel e cheio de truques. Não sei se é capaz de fazer todas as coisas de manha que dizem que faz, mas não quero descobrir. Então, segure bem essa arreata. Aliás, onde está Arno? Está nos arbustos, senhor. Hoje não está com as tripas muito boas. Passou a noite toda para cima e para baixo aliviando-se. Vou buscá-lo. O tom de Dardo deixou claro que não estava interessado nos problemas do homem. O meu guarda desapareceu, correndo, deixando-me balançando sobre as pernas. Levei as mãos ao rosto, só vira o primeiro golpe aproximando-se, mas era evidente que tinha havido outros. Aguente, disse severamente a mim mesmo. Sobreviva e veja que oportunidades lhe são oferecidas. Deixei cair as mãos e dei com Dardo me observando. Ah, água? Pedi, numa voz arrastada. Não esperava realmente obter nenhuma, mas ele virou-se para um dos guardas e fez um pequeno movimento. Alguns momentos mais tarde, o homem me trouxe um balde de água e 2 biscoitos secos. Bebi e molhei o rosto. Os biscoitos eram duros e eu estava com a boca muito dolorida, mas tentei empurrar para baixo o máximo possível. Duvidava que obtivesse muito mais do que aquilo no dia que teria para frente. Reparei então que a minha bolsa tinha desaparecido. Supus que Dardo a havia pegado enquanto eu estivera inconsciente. O meu coração afundou-se quando pensei em ter perdido o brinco de bronco. Enquanto roía cuidadosamente o biscoito, perguntei-me o que teria ele pensado dos pós que eu trazia na bolsa. Dardo nos fez montar e partir antes da caravana seguir caminho. Tive um vislumbre do rosto de Esporano, mas não consegui ler a sua expressão. Chris e o meu patrão evitaram cautelosamente até me olhar, com medo de serem contaminados pela minha mácula. Era como se nunca tivessem me conhecido. Tinham-me colocado numa égua robusta. Meus pulsos foram bem amarrados no cepilho da sela, tornando impossível montar confortavelmente ou bem, mesmo se não me sentisse tanto como um saco de ossos partidos. Não haviam tirado os grilhões, removeram apenas a corrente curta entre os tornozelos. A corrente mais longa, presa aos pulsos, estava enrolada por cima da sela. Não havia maneira de evitar que a corrente me esfolasse. Não havia ideia do que acontecera à minha camisa, mas sentira amargamente a sua falta. O cavalo e o movimento iriam me aquecer até certo ponto, mas não de um modo confortável. Quando um muito pálido Arno montou atrás do seu camarada, partimos na direção de Valdefeira. O meu veneno, refleti com tristeza, nada mais fizera do que afrouxar os intestinos de um homem. Que belo assassino era! Venha até mim. Quem dera eu pudesse, disse a mim mesmo, deprimido, enquanto eu era levado na direção contrária. Quem dera eu pudesse. Cada passo que a égua dava avivava as minhas dores. Perguntei-me se o meu ombro estaria quebrado ou deslocado. Ponderei sobre a estranha sensação de afastamento de tudo o que sentia. E me perguntei se devia nutrir a esperança de chegar vivo a Valdefeira, ou se seria melhor tentar fazê-los e me matar antes disso. Eu não conseguia imaginar um modo de convencê-los a tirarem as correntes de mim, quanto mais fugir naquela região plana. Abaixei a cabeça que latejava e observei as mãos enquanto avançávamos. Estremeci com o frio e o vento, tateei à procura da mente da égua, mas só tive sucesso de deixá-la consciente da minha dor. Ela não tinha qualquer interesse em puxar a cabeça, libertando-se e galopar comigo para longe. E também não gostava lá muito do meu cheiro de ovelhas. Na segunda vez em que paramos para que Arno esvaziasse as tripas, Dardo voltou para trás e refreou o cavalo ao meu lado. Bastardo!
Virei lentamente a cabeça para olhar para ele. Como foi que fez? Eu vi o seu corpo e estava morto. Reconheço um morto quando vejo. Como você está andando outra vez por aí? A minha boca não me deixaria formar palavras mesmo se eu tivesse palavras para formar. Passando um momento, ele respondeu ao meu silêncio como uma bufada. Bem, não conte que isso vai acontecer de novo. Desta vez, vou cortá-lo pessoalmente. Tem um cão em casa. Conforme come qualquer coisa. Acho que ele se livrará do seu fígado e do seu coração. O que acha disso, bastardo? Senti pena do cão, mas nada disse. Quando Arno voltou, cambaleando para o cavalo, Jolf ajudou-o a montar. Dardo respoleou a sua montaria de volta à frente da coluna. Seguimos viagem. Amanhã ainda nem chegara na metade quando Arno disse ao amigo para parar pela terceira vez. Deslizou de cima da garupa do cavalo e afastou-se alguns passos cambaleantes para vomitar. Dobrou-se sobre si mesmo, agarrando-se às tripas que o enchiam de dores enquanto fazia. Então caiu de súbito para frente, de rosto no chão. Um dos outros guardas soltou uma gargalhada, mas quando Arno apenas rolou de costas gemendo, Dardo ordenou que Joe fosse ver o que havia com ele. Ficamos todos vendo Joe desmontar e levar água a Arno. Este não conseguiu pegar a garrafa de água que lhe era oferecida, e quando Joe a levou à sua boca, a água apenas escorreu pelo queixo do homem. Virou lentamente a cabeça para o lado e fechou os olhos. Passando um momento, Joe levantou a cabeça com os olhos arregalados de incredulidade. Ele está morto, senhor. A voz de Joe tornou-se um pouco esganiçada naquelas palavras. Cavaram uma cova rasa para um homem e empilharam pedras em cima dela. Antes do enterro acabar, dois outros guardas haviam vomitado. O consenso era água estragada, embora eu tenha apanhado Dardo olhando para mim com olhos apertados. Não tinham se incomodado em tirar de cima do cavalo. Eu me dobrava sobre a barriga como se me doesse e mantinha os olhos baixos. Não tinha qualquer dificuldade em parecer doente. Dardo ordenou aos homens que voltassem a montar e prosseguiu viagem. Por volta do meio-dia ficou claro que ninguém estava em bom estado. Um rapaz oscilava na cela enquanto avançávamos. Dardo nos fez parar para um breve descanso que se transformou num longo. Assim que um homem parava de vomitar, havia outro que começava. Dardo finalmente ordenou com secura que voltassem a montar, apesar dos gemidos de protesto. Prosseguimos, mas a um ritmo mais lento. Eu conseguia sentir o fedor amargo do suor e do vômito na mulher que levava a minha égua. Enquanto subíamos uma ladeira suave, Joe caiu da cela. Dei a minha égua um forte incentivo com os calcanhares, mas ela apenas caminhou de lado e jogou as orelhas para trás, bem treinada demais para partir a galope com as rédeas penduradas no freio. Dardo fez os seus guardas pararem, e todos os homens desmontaram de imediato, alguns para vomitar, outros simplesmente para se afundarem em angústia junto aos cavalos. Montar acampamento, ordenou Dardo, apesar de ainda ser cedo. Depois afastou-se um pouco, agachou-se e contorceu-se durante algum tempo com vômitos secos. Joff não se levantou. Foi Dardo quem veio até mim e soltou os pulsos da cela. Deu um puxão na corrente e eu quase caí em cima dele. Afastei-me alguns passos, cambaleando, e caí com as mãos na barriga. Ele veio agachar-se ao meu lado. Agarrou-me pela nuca, apertou-a bem. Porém eu sentia que ele já não tinha a força que tivera. O que acha, bastardo? Perguntou num rosnado rouco. Estava muito perto de mim, e seu hálito e corpo fediam a doença. Foi água estragada? Ou outra coisa? Fiz sons de vômito e me inclinei para ele como se fosse vomitar. Ele afastou-se de mim, cansado. Só dois dos guardas haviam conseguido tirar as celas das montarias. Os outros estavam miseravelmente caídos no chão. Dardo andou entre eles, xingando-os inutilmente, mas de forma sentida. Um dos guardas mais fortes começou por fim a reunir o que era necessário para uma fogueira, enquanto o outro percorria como um caranguejo a fileira de cavalos, fazendo pouco mais do que desprender celas e puxá-las de cima dos dorsos dos cavalos. Dardo veio prender a corrente de mancar entre os meus tornozelos. Mais dois guardas morreram naquela noite. Foi o próprio Dardo quem arrastou seus corpos para fora do acampamento, mas não conseguiu encontrar forças para fazer mais do que isso. A fogueira que conseguiram acender depressa morreu por falta de combustível. A noite aberta na região plana pareceu mais escura do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. Ouvi os gemidos dos guardas e um deles balbuciando qualquer coisa sobre as suas tripas. Ouvi
os movimentos inquietos dos cavalos a quem ninguém dera água. Pensei com saudade em água e em calor. Uma variedade de dores me incomodava. Tinha os pulsos em carne viva devido aos grilhões. Doíam menos do que o ombro, mas de uma forma constante que eu não podia ignorar. Supôs que a escápula do meu ombro estava no mínimo fraturada. Ao amanhecer, Dardo veio cambaleando até onde eu me encontrava deitado. Tinha os olhos afundados nas órbitas, as faces encovadas na sua agonia. Caiu de joelhos ao meu lado e me agarrou pelo cabelo. Gemi. Está morrendo, bastardo? Perguntou-me com voz rouca. Voltei a gemer e fiz uma fraca tentativa de me libertar dele. Aquilo pareceu satisfazê-lo. Ótimo. Ainda bem. Alguns estavam dizendo que isso era magia da manha que você havia colocado em nós, bastardo. Mas eu acho que algo estragado pode matar um homem, quer ele seja manhoso, quer seja honesto. Enfim. Vamos nos assegurar que você morre mesmo desta vez. Foi a minha própria faca que ele sacou. Quando me puxou o cabelo para trás para expor a garganta, eu ergui as mãos agrilhoadas para tirar a corrente contra o rosto. Ao mesmo tempo, repeliu com toda a força de manha que eu consegui reunir. Ele caiu para trás. Arrastou-se alguns passos para longe de mim. Então caiu de lado na areia. Ouvi-o respirando pesadamente. Passado algum tempo, parou. Fechei os olhos, escutando aquele silêncio, sentindo a ausência da sua vida como luz do sol batendo no meu rosto. Passado algum tempo, quando o dia ficou mais forte, forcei-me a abrir o olho. Foi mais difícil me arrastar até o cadáver de Dardo. Todas as minhas dores tinham endurecido e haviam se combinado numa única que gritava sempre que eu me movia. Revistei cautelosamente o corpo dele. Descobri o brinco de bronco na sua bolsa. É estranho pensar que parei naquele momento para colocá-lo de volta na orelha, para que não o perdesse. Os meus venenos também estavam lá. O que não estava na sua bolsa era a chave dos meus grilhões. Comecei a separar os meus bens dos dele, mas o sol estava atirando espigões contra minha nuca. Simplesmente pendurei a bolsa dele do meu cinto. O que quer que ele tivesse ali, agora era meu. Depois de se envenenar um homem, refleti. Pode-se muito bem também roubá-lo. A honra já não parecia ter muito a ver com a minha vida. Concluí que o mais certo era que quem me agrilhoara transportasse a chave. Arrastei-me até o corpo seguinte, mas não encontrei nada na sua bolsa além de algumas ervas de fumo. Sentei-me e tomei consciência de passos pouco seguros que vinham pela terra seca na minha direção. Levantei os olhos, semicerreios contra a luz do sol. O rapaz aproximou-se lentamente de mim com passos titubeantes. Numa mão trazia um odre, na outra exibia a chave onde eu pudesse vê-la. Uma dúzia de passos de mim. Parou. A sua vida pela minha, gracinou. Estava cambaleando, mesmo parado. Não respondi. Ele tentou de novo. Água e a chave das suas correntes. Qualquer cavalo que queira levar. Não vou lutar com você. Basta que tire a praga de manha de mim. Ele parecia tão novo e digno de dó, ali de pé. Por favor, suplicou-me de repente. Dei por mim, sacudindo lentamente a cabeça. Foi veneno, disse-lhe. Não há nada que eu possa fazer por você. Ele me fitou com amargura, incrédulo. Então tenho que morrer? Hoje? As suas palavras saíram como um sussurro seco. Os seus olhos escuros prenderam-se nos meus. Dei por mim, confirmando com a cabeça. Maldito! Guinchou a palavra, queimando a força vital que lhe restava. Então você também morre. Morre aqui mesmo. Arremessou a chave tão longe quanto pôde. Então disparou numa corrida incerta, gracinando e agitando os braços para os cavalos. Os animais tinham passado o dia inteiro desamarrados. Tinham até esperado a manhã inteira na esperança de receber cereais e água. Eram animais bem treinados, mas o cheiro da doença e da morte e o comportamento incompreensível daquele rapaz foram demais para eles. Quando ele soltou um grito súbito e caiu de rosto no chão, quase no meio dos cavalos, um grande castrado cinzento atirou-a a cabeça para cima, resfolegando. Enviei pensamentos tranquilizadores na sua direção, mas ele tinha pensamentos seus. Afastou-se, dando pinotes nervosamente, e depois resolveu de súbito que aquela era uma boa decisão e arrancou a meio galope. Os outros cavalos seguiram o seu exemplo. Os seus cascos não soaram como um trovão na planície. Foram antes o tamborilar cada vez mais fraco de uma tempestade que se afasta, levando consigo toda a esperança de vida. O rapaz não voltou a mexer-se, mas levou algum tempo para morrer. Tive de ouvir o seu choro suave enquanto procurava pela chave. Desejava desesperadamente ir à procura de Odres, mas temia que, se voltasse as costas à área para onde ele a atirara, jamais seria capaz de decidir qual das extensões de área, sem nada de especial, continha a minha salvação. Assim engatinhei,
em frente, com os grilhões me cortando e esfolando os meus pulsos e tornozelos, enquanto espreitava o chão com o meu único olho bom. Mesmo depois de o som do choro do rapaz se tornar baixo demais para que se ouvisse, mesmo depois de ele morrer, ainda continuei a ouvi-la na minha cabeça. Às vezes ainda o ouço. Outra vida jovem interrompida sem sentido, para nada, como resultado da vingança de majestoso contra mim. Ou talvez por causa da minha contra ele. Acabei encontrando a chave quando eu já estava certo de que o sol poente iria escondê-la para sempre. Fora feita de forma tosca e girava muito rigidamente nas fechaduras, mas funcionava. Abri os grilhões, forçando-os a se separarem da minha carne entumecida. O do tornozelo esquerdo estava tão apertado que eu estava com o pé frio e quase adormecido. Alguns minutos depois, a dor inundou o pé de vida. Não lhe prestei muita atenção. Estava ocupado demais, preocupado com água. A maioria dos guardas esgotara os odres, assim como o meu veneno esgotara os fluidos das suas entranhas. Aquele que o rapaz me mostrara continha apenas alguns goles. Bebi-os muito lentamente, mantendo água na minha boca durante algum tempo antes de engoli-la. Nos alforjes de dardo, descobri um frasco de conhaque. Permitia-me apenas um pequeno trago, então tampei o frasco e o deixei de lado. Não era muito mais do que um dia de caminhada até o poço. Podia fazê-lo. Teria de fazê-lo. Roubei dos mortos aquilo de que necessitavam. Vasculhei os alforjes e as trouxas na pilha das celas. Quando terminei, vestia uma camisa azul que me servia nos ombros, embora chegasse quase aos joelhos. Tinha carne seca e cereais, lentilhas e ervilhas, a minha velha espada que decidi ser a que melhor me servia, a faca de dardo, um espelho, uma pequena panela, uma caneca e uma colher. Estendi um cobertor resistente e coloquei essas coisas sobre ele. Acrescentei uma muda de roupa que estava grande demais em mim, mas seria melhor do que nada. O manto de dardo ficaria longo em mim, mas era o de melhor fabricação, de modo que fiquei com ele. Um dos homens levara um pouco de linho para as bandagens e alguns unguentos. Fiquei com eles com um odre vazio e com o frasco de conhaque de dardo. Eu podia ter vasculhado os cadáveres em busca de dinheiro e joias. Podia ter sobrecarregado com uma dúzia de outros bens de utilidade eventual. Descobri que queria apenas substituir o que tivera e me afastar do cheiro dos corpos que inchavam. Fiz a trouxa tão apertada e pequena quanto consegui, cingindo-a com as correias de couro dos arreios dos cavalos. Quando a levei no ombro bom, ainda me pareceu muito mais pesada do que devia estar. Irmão? A pergunta parecia hesitante, tênue devido a mais do que distância, devido ao desuso, como se um homem falasse numa língua que ficara muitos anos sem usar. Estou vivo, olha de noite. Fique com a sua alcateia e vida também. Não precisa de mim? Senti essa pontada de consciência quando perguntou aquilo. Preciso sempre de você. Preciso saber que está vivo e livre. Senti o seu tênue assentimento. Mas pouco mais do que isso. Passado algum tempo, perguntei a mim mesmo se não teria imaginado o seu toque na minha mente. Mas me senti estranhamente fortalecido ao me afastar dos cadáveres, penetrando na noite que se aprofundava.